Olá, tudo bem? Eu sou Regina Azevedo e vamos conversar um pouquinho sobre política, né? Estamos vivendo um momento bem complicado no nosso país porque além da crise com a saúde, com a pandemia do coronavírus, estamos tendo uma crise financeira, né, econômica na verdade, e uma crise política. Eu votei no Bolsonaro. Quando eu votei no Bolsonaro, eu imaginei um governo igual para todos, como era a campanha dele. Acho que nunca ninguém se desafiou tanto, né? Mostrar quem ele era, quem não era. E até hoje eu me decepciono com o Bolsonaro, na verdade, com algumas formas de falar. Como ele falou, gripezinha, né? Naquela época, por eu malhar. Eu não concordo muito com esse jeito. Mas as ações que ele tem tomado, eu tenho gostado bastante. Tenho gostado bastante mesmo. Porque nesse primeiro ano de governo, eu vi muitos acordos. Eu vi muitas coisas, porque assim, tudo é muito moroso. Vai demorar para chegar no povo, né? Vai demorar para chegar na gente. Mas o que ele vem fazendo, ele estava realmente fazendo. Ele estava mostrando a que veio. Então, o coronavírus veio que parou, né? Tudo. E eu vi tanta gente falando, tem que zerar o cofre do governo, tem que zerar isso, o Bolsonaro tem que fazer isso, o Bolsonaro tem que fazer aquilo. Eu vi gente não dando ideias, criticando. E eu queria entender. Eu ouço muitas pessoas fazendo comentário, né? Porque o Bolsonaro é genocida. Quantas pessoas o Bolsonaro matou? Né? O que é genocida para você? O que é genocida? O que você entende quando você chama Bolsonaro de genocida? Ou quando você ouve alguém chamando o Bolsonaro de genocida, o que é genocida nesse sentido? Porque eu não entendi. Eu não vi ele fazendo massacres com pessoas, eu não vi ele agredindo pessoas, eu não vi ele matando ninguém. E pelo contrário, eu já vi muita gente morrendo em hospitais públicos e o Bolsonaro não era presidente. E quando eu falo morrendo, eu quero dizer um país que não tem saúde, um país que não tem assistência social real. É isso que eu queria entender, porque quantas pessoas o mensalão matou? O mensalão matou muita gente, porque faltou dinheiro para saúde, faltou dinheiro para saneamento básico, que estão ligadas entre a saneamento básico e a saúde estão ligadas diretamente, porque num lugar que não tem saneamento, as doenças que podem ser proliferadas são enormes, tá? E eu queria, assim, ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês têm a dizer sobre isso, né? Quando você fala genocida, é a pessoa que mata em massa. E isso já aconteceu muito no passado. Bolsonaro não matou ninguém, né? Pelo contrário, tentaram até matá-lo. E eu vejo um bom governo. E eu vejo ações. Eu vejo ações. Nessa época de pandemia, eu vejo ações. Quais são as ações? Eu vejo que ele se preocupou em tentar solucionar o problema de quem ficou. E eu vejo que ele tentou entrar... como que eu posso explicar melhor? Assim, trazendo soluções, dando dinheiro já. E o que a gente vê muitos governos, tanto estadual quanto os municipais, fazendo compras, aproveitando que não precisa de licitação porque está decretado calamidade, e comprando respiradores a preços absurdos, com 300% do preço real, máscaras e insumos para EPIs, com preços absurdos. E aí e aí eu vejo pessoas criticando. Não, eu acho que tudo é setorizado, né? O que acontece? O hospital ele tem um diretor. E eu não vejo a grande mídia questionando esses diretores do porquê que o atendimento é tão ruim, como foi agora que a juíza decretou que fosse exonerada a diretora do Hospital Geral de Bom Sucesso aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, existem gestores. Por que a gestão de um hospital funciona e a gestão de outra? Isso não é só um problema do governo. Também porque ele tem que fiscalizar, ele tem que mandar alguém. Por que ainda não fiscalizou? Né? Por que não mandou uma pessoa lá para analisar? Eu acho que se eu fosse político, que não é a minha vontade, o que eu fiz? Se eu sou vereadora, consigo uma clínica para aquele bairro,
Eu vou querer lá saber como é que tá o atendimento para o meu povo, porque o povo que elege, né? E o povo precisa de saúde. Hoje nós precisamos de saúde, porque se você for num hospital hoje e pedir, olha, eu preciso, eu tô gripada, eu não tô com Covid, mas eu tô gripada, eu não tenho atendimento. Para eu ter um atendimento, eu preciso estar morrendo. Isso não é legal. Não é mesmo legal. Né? Então, assim, a saúde parou. Todo o Brasil parou, todo mundo parou. O mundo parou. Né? E hoje a gente vive uma questão econômica que não é só no Brasil. Né? Essa recessão é no mundo todo. E eu vejo que muitas das vezes, até algumas mídias de fora, tentam focar o Brasil. Isso é muito ruim. Muito ruim. Mas se a gente conseguisse dar apoio ao governo hoje, não é apoiar o Bolsonaro, é apoiar o governo, apoiar a governabilidade, apoiar no sentido de que vamos vencer isso juntos. Depois é depois. Né? O que o Moro fez, para mim, é imperdoável. No momento em que o Brasil vivia uma fragilidade, ele fazer o que ele fez. Não é porque ele saiu. Quer sair, saia. Quer sair, saia. Mas saia com dignidade. E o que ele fez, me desculpa. Assim, eu fiquei extremamente decepcionada, porque eu acreditava no Moro, eu apostava no Moro, né? E o que ele fez. E quanto mais se cavuca isso aí, mais eu tenho decepções com ele. Porque até então ele disse que apagava todas as mensagens. E hoje ele tem mensagens contra, além do presidente, que foi o chefe dele, quem apostou nele, quem acreditou nele, e dos chefes de Estado, né, os ministros de Estado. Então tem alguma coisa errada, né? Como diria minha avó, tem caroço nesse angu. E eu falo, assim, a forma como ele saiu foi errada. Ele não... eles não estavam se bicando. Se eles não estão se bicando desde novembro. Desde novembro há rumores. Então, ele esperou uma crise alta, né? Uma crise alta que o país está vivendo com a pandemia, para fazer isso, para fazer jogo político. Que o que ele fez foi jogo político. E já estão querendo pesquisar para saber se ele ganharia nas eleições. Isso foi um jogo político. E ele falou da biografia, né? Que ele não quer queimar a biografia. Que biografia? Que biografia que você tem? Sérgio Moro só tem Lava Jato. Quando você pensa na Lava Jato, você pensa em Sérgio Moro. Quando você pensa em Sérgio Moro, você pensa em quem? Em Lava Jato. E só foi isso que o Sérgio Moro fez. Porque até mesmo os processos que estavam para tentar sedamento, ele melhorou. Realmente, os índices de violência diminuíram consideravelmente. Era o mínimo que ele poderia fazer. E será que foi ele mesmo? Né? Então, assim, por que muito se fala, né? Porque o Bolsonaro está querendo intervir na Polícia Federal. É só ver a história, na história do nosso país. Ver a história do nosso país. Eu vou indicar para um cargo de extrema responsabilidade uma pessoa que eu não conheço? Uma pessoa que eu não sei do que é capaz? Sua ideia, eu nem sei falar essa palavra. Né? Então, assim, eu fico pensando, né? Eu vejo que a Globo virou militante contra o governo. E mostrou-se a que veio. E ela tenta derrubar o presidente Jair Bolsonaro. E não respeita você que votou nele. Não respeita a população. Porque uma coisa é você mostrar os fatos. É você mostrar o que realmente está acontecendo. Outra coisa é você distorcer uma notícia. E é o que muitas das vezes a Globo está fazendo. E não é só a Globo. Uma grande mídia, a Folha de São Paulo, então, nossa, essa tá demais. Então, assim, várias notícias falsas. Para mim, o jornalismo das emissoras da Globo, né, da grande mídia, perdeu a credibilidade. Perderam. Porque uma coisa é você trazer uma notícia necessária. Outra coisa é você fazer sensacionalismo sobre uma notícia. Estamos vivendo um período de pandemia? Estamos. Todo mundo sabe.
Muitas pessoas estão infectadas? Sim, todo mundo sabe. Muitas pessoas estão morrendo? Sim, todo mundo sabe. Mas a Globo parou para aproveitar essa pandemia para poder militar contra o governo. Não tem algo errado, não? Você já parou para pensar que isso não pode ter alguma coisa errada? Será que é porque o Bolsonaro realmente tirou todas as verbas que o governo deliberadamente dava para essa emissora? Então, assim, muitas coisas eu fico pensando, fico questionando, né? E gostaria de compartilhar, eu estou compartilhando com você o que eu penso, o que eu acho. E eu acho que neste momento é hora de pensarmos melhor no povo. Pensar em mim, pensar em você e pensarmos em nós. E nós como povo, se você é de esquerda, se você é de direita, se você é meio termo, se você não é de lado nenhum, para de buscar chifres na cabeça de cavalo. Vamos buscar sim uma solução. Né? Teve uma semana retrasada, né? Tava muito no foco. Maia, impeachment. E Maia engalfiando Bolsonaro engalfiando Maia. Mas eu pergunto, tem mais alguém dando ajuda com ideias que realmente vá beneficiar? Porque uma coisa é você criticar construtivamente, outra coisa é você criticar destrutivamente. E o que eu vejo muitas pessoas criticando destrutivamente, sem uma solução. Peraí, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar? Aonde que a gente pode fazer melhor? Né? Então, assim, o Bolsonaro desde o início está pedindo, vamos trabalhar numa cura, numa prevenção. E você via que não andava. Né? Vamos ter mais ação. E não andava. Então eu fico perguntando, eu vejo que ele tem feito, né? O que ele tem feito, o que ele tem buscado. E eu fico com pena. Com pena no sentido não dele, mas porque ele não consegue governar, ele não consegue mostrar realmente. Um projeto simples, que não precisava de tempo nem de nada. Ele pediu para aumentar a quantidade de validade da CNH. E o projeto ficou lá parado. Uma coisa simples, boba. Então, se tudo que foi para beneficiar o povo, eu não vejo andamento, eu não vi andamento. Agora tá tudo parado mesmo. Eu não vejo o Congresso verdadeiramente se mexer para solucionar o problema. Porque, gente, quando você vota, quando você vê a propaganda eleitoral dos deputados e dos vereadores e dos senadores, o que vocês veem? Porque eu vou melhorar a saúde, porque eu vou criar... Eles criam as leis. Eles deveriam dar soluções. Eles deveriam sentar ali com seus líderes de governo, com a sua bancada e cada um trazer soluções. Vamos votar isso aqui porque isso aqui vai beneficiar o povo. Não, deixa que o chefe do executivo se ferre sozinha, mas a gente vai lá e aponta o dedo. E vamos parar tudo. Eu queria saber, parar tudo não adiantou, porque continua crescendo. Ah, mas olha só, Regina, para aí. Muita gente não tá fazendo a quarentena, mas vamos lá. Shoppings não funcionam, restaurantes não funcionam, lojas de ruas não funcionam. São raros os comércios que funcionam. Supermercado e farmácia é o que você vê que tá aí bombando. Não funciona. Não funcionou, Pará. Né? Será que não tinha outro método? Será que se desde o início quem devia pensar tivesse pensado numa forma, porque antes tinham dado a ideia de máscara não poderia, agora pode, né? E aí, descobriu-se a eficácia em você colocar e você vai ajudar a não transmitir se você for portador do vírus. Então, assim, eu penso nisso, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? Eu acho que tá na hora da gente se unir. Não é a favor de Bolsonaro, mas é a favor do Brasil prosperar. É se unir em favor do Brasil. Então, se você é brasileiro, se você veste a camisa verde e amarelo, que é a cor do seu país, chega de picuinha. E sim, vamos respeitar os poderes. Vamos respeitar, porque
O que tá acontecendo é que todo mundo tá mandando, menos quem deveria mandar. Porque o presidente da República não tá fazendo nada porque não permitem. Então, antes de você criticar, dê boas ideias. E chega, né? Chega. Chega. Vamos fazer o nosso país crescer de novo. E para o país crescer de novo, precisamos que o povo também queira crescer. Então, se você tá sem máscara, vai pra rua achando que não é contigo, é com todo mundo. A responsabilidade da propagação do vírus também é minha. Também é sua. É nossa. Porque se a gente parar, se a gente se cuidar e cuidar do outro, a gente para essa doença. Então, vamos contar conosco, vamos contar com nós, com cada um de nós, né? E vamos botar o nosso Brasil para vencer. Vamos botar o nosso Brasil para crescer. Tá bom? Beijo.